Estamos de volta com o programa Meio de Campo, recebendo hoje Fábio Ferreira, do jornal A Cidade, da Rádio Cidade. A gente falando bastante sobre o Clube Atlético Votuporanguense, o torcedor nas rodas de conversa. Hoje, na segunda-feira, não falou de outra coisa, Fabinho. Está todo mundo preocupadíssimo com a Votuporanguense 2019. A gente, no primeiro bloco, viu os melhores momentos, falou bastante da partida, dos gols perdidos. Eu queria que a gente avaliasse também, eu não sei, viu? A gente fala muito de competência no futebol, né? Mas leva um pouquinho de azar também. Se a gente parar para analisar os gols sofridos pelo CAV lá em Santo André, foram bolas que, pelo chute do atacante, não iria para o gol. O jogador do CAV acabou fazendo um desvio e aí sim, até na defesa, né, Fabio? E aí? O primeiro gol... azar. O que está acontecendo? Gol, se o Alisson não desvia, a bola não entra, né? Mas não dá para, enfim, não dá para colocar a culpa no Alisson nisso. E no segundo lance a gente viu uma falta também que o árbitro não deu. Na origem do lance, em cima do Dudu, né? E seguiu a jogada. E aí veio uma bola cruzada, o Bruno Pianissola foi bem, né, para fazer a defesa, porque, afinal de contas, mas acabou desviando no pé do Garré. Se ele não rela também, o atacante não faz. Gol. Pois é. E aí, cara, a gente está tendo dificuldade, viu, telespectador, de entender o que acontece com a Votuporanguense. Perguntar, o CAV está jogando mal? Não está. Está criando chances? Sim. Não está fazendo gol? Sim. Está pecando defensivamente? Em momentos cruciais. Tipo, a defesa não está totalmente desarrumada, né? Mas em alguns momentos, eu não sei se é por nervosismo, a pressão dos resultados, mas está perdendo. Olha, eu me arrisco a dizer o seguinte, Fábio, que a Votuporanguense, a maioria dos jogos aí acabou entregando o resultado, acabou dando as condições para o adversário do que o contrário, do que não viu o CAV sendo envolvido. Como a gente falou, teve um jogo ruim contra o São Bernardo, mas também não foi aquele primor de qualidade da equipe adversária. Parece que está perdendo para si mesmo. Assim, a situação é complicada. Eu acho que esse é o primeiro meio de campo depois da Copa do Brasil também, da eliminação, né? Eu saí quarta-feira... Não, a gente teve na quinta-feira. Teve um outro. Foi só chororô também. Eu saí de quarta-feira de lá revoltado com o jogo da Votuporanguense. Eu realmente esperava que o time passasse de fase. Você lembra quando teve o sorteio dos potes? A gente olhava o Ipiranga querendo o Ipiranga, né? Exato. Que daqueles times do pote ali, era o time que talvez o Votuporanguense conseguiria fazer um bom jogo para passar de fase. E veio o Ipiranga, enfim, passou. E de fato, não é pelos times que a gente vê na Série A2, não é nada acima, não. É aquele mesmo nível de Série A2 que a gente está acostumado. Estaria em 10º lugar na Série A2, mais ou menos, um Ipiranga da vida. Mas assim, havia grande expectativa nesse time da Votuporanguense pelo que fez no ano passado, onde Oceano, vocês que da TV Unifier que acompanharam a trajetória na Copa Paulista, era um time que encantava, chegou jogando um bom futebol na final, envolveu até adversários, como o próprio Ferroviário, o time foi lá em Araraquara, jogou muito bem, ganhou, então havia expectativa. E havia expectativa também na questão de investimento, né? Porque seria, vamos dizer assim, o ano mais saudável para o clube. Financeiramente. Viria uma verba boa da participação na Copa do Brasil, mais uma verba ali de título da Copa Paulista. Então havia uma grande expectativa. De repente chega o ano, chegaram reforços, 10 ou 11 reforços, se eu não me engano. Mas o time simplesmente não deu liga, não rendeu. A gente estava fazendo os cálculos, eu puxei isso, até porque eu questionei muito o presidente Marcelo durante entrevistas, e eu falei, olha, talvez essa seja a pior sequência sem vitórias, a maior sequência sem vitórias da Votuporanguense na história do clube de 10 anos. E realmente é. Essa se igualou, a Votuporanguense na história do clube tem 2 sequências de 7 jogos sem vitórias. A primeira, no primeiro ano de disputa do clube, em 2010, quando ainda disputava a 2ª divisão, a 4ª divisão lá atrás, o técnico era o Luciano Pinto, ele ficou 6 jogos sem vencer, caiu, foi contratado... O Luciano Gusto, não era? O Luciano Gusto. Que era o Luciano Gusto Pinto, mas é o Luciano Gusto. Uhum. Aí ele caiu com 6 vitórias, aí entrou o Sérgio Soares, perdeu o primeiro jogo também, e depois o time voltou a vencer. Então, veja, agora o Votuporanguense está 7 jogos sem ganhar. É uma sequência que incomoda, né? Torcedor, incomoda a gente da imprensa, incomoda os próprios jogadores, comissão técnica, e a gente sabe que futebol é resultado. Futebol é melhor jogar feio e ganhar do que ser o melhor time em campo, sempre ter volume de jogo, criar e não voltar com os 3 pontos.
Então o Votuporanguense se coloca realmente numa situação delicada no campeonato. E o que me preocupa mais é que agora são 3 derrotas consecutivas entre Série A2 e Copa do Brasil. Na 2, Rio Claro e Santo André e o Ipiranga. Passar os resultados na rodada do final de semana, a 6ª rodada da Série A2, teve o Nacional ganhando do São Bernardo, esse resultado que não ajudou muito, o Nacional estava lá embaixo com 3 pontos e venceu o São Bernardo, mas por outro lado o São Bernardo está em 11º lugar com 4 pontos, assim como a Votuporanguense. Santo André 2-1 contra o CAV, Inter de Limeira e Perapolense. Esse jogo a torcida do CAV secou, porque se o Perapolense ganhasse também, Fabinho, saía da zona de abaixamento e o CAV cairia um pouquinho mais na tabela. Rio Claro 3-1 no Atibaia, Atibaia que empatou com a gente aqui também está perto da zona da degola. Sertãozinho e 15 de Piracicaba, o Sertãozinho vencia o jogo. Sertãozinho está com 1 ponto, né? Tinha 1 ponto, foi a 2, porque o 15 empatou, mas poderia ter ganhado do 15, ó, já está mostrando reação, de certa forma, o Sertãozinho. A Portuguesa Santista perdeu em casa para o Água Santa, 2 times que estão na zona de classificação. Taubaté em casa perdeu para o Linense, olha só, jogar com o Taubaté no Joaquinzão é difícil, o Linense foi lá e ganhou, e ainda temos os 2 ainda pela frente na tabela. E o clássico da capital paulista, clássico tradicional, né, dos paulistanos, Juventus fez 4-1 na Portuguesa. Passar a tabela, primeiro os 8 primeiros, ó. O Água Santa lidera com 16, Rio Claro 13, terceiro é o Linense com 11, também 11, 15 de Piracicaba em quarto, Taubaté é o quinto com 10, Portuguesa Santista na 6ª posição também com 10 pontos, mesma pontuação do Santo André está em 7º com 10, e Juventus 9 pontos, são os 8 que hoje estariam na 2ª fase. E depois a zona intermediária, nosso próximo adversário, que é a Inter de Limeira, vai jogar em casa, querendo entrar no G8, vai ser uma partida complicada na quarta-feira, tem 8 pontos na 9ª posição, o Nacional foi a 10ª posição com 6, depois com 4 pontos várias equipes, 11º São Bernardo, 12º Votuporanguense, 13º Atibaia e na 14ª posição a Portuguesa também, todo o campeonato. Parece que é o voo da galinha, né? Parece que vai e de repente começa os resultados ruins. Portuguesa que tem jogadores, né, o Paulinho, Cavalo, Anderson Cavalo, jogadores que vestiram a camisa da Votuporanguense. E na zona de abaixamento, nunca foi tão fácil escapar dessa zona de abaixamento da A2. Apenas 2 vão cair esse ano. Penapolense com 2 pontos, com 3 pontos e Sertãozinho com 2. Essa é a zona terrível. Fabinho, pelas contas, quantos pontos que o CAV tem que ter para pelo menos escapar desse rebaixamento que seria terrível? Interessante que o Votuporanguense ganhou pontos, ganhou posições ao longo da rodada, né? Estava em 14º depois da derrota do sábado, né? Uhum. E aí, conforme os times foram sendo goleados, o Atibaia foram perdeu, saldo, a Portuguesa. E foi subindo. E ao mesmo tempo a gente poderia ter terminado na lanterna também. Poderia. Sertãozinho se o Penapolense, exato. Se o Penapolense, ou deixa eu ver aqui, se o Sertãozinho eu acho que ainda não passaria, mas se o Penapolense tivesse vencido a Inter de Limeira... o Sertãozinho acho que ia para 4 pontos, mas faria uma vitória, né? Que é o determinante na hora do desempate. Então passaria a Votuporanguense também. Meu Deus do céu, tá fácil, não é? As contas que a gente ali nos bastidores, em conversa com o pessoal da comissão, eles fazem que com 23, 24 pontos, você beliscaria ainda uma classificação ali no G8, brigando ali nas últimas posições do G8. Se a gente for ver, tem 7 jogos ainda, isso? Não, 9 jogos. 9 jogos. 9 jogos. São 27 pontos em disputa, né? Uhum. O Votuporanguense teria que somar aí mais... quantos pontos? Me ajuda com a matemática. Tem 4 hoje, mais uns 20 pontos. Tem que ganhar tudo. Teria que, se a gente teoricamente, parar para pensar que de 6 jogos o CAV teve 4 pontos e faltam 9 rodadas e aí, tem que mudar tudo. Teria que ganhar de 6 a 7 jogos. O aproveitamento é muito baixo, né? Acho que o aproveitamento hoje é 22%, né, Luciano? É um aproveitamento... 22%, 22,2%. É um aproveitamento de time rebaixado. Tem outros times aí que estão tão piores na tabela, coisa de Sertãozinho, Portuguesa... Aliás, por exemplo, Penapolense, Sertãozinho
e se eu não me engano agora o São Bernardo mudaram o treinador. Ah, mudaram o Já treinador? mudaram, O Sertãozinho mudou. O Sertãozinho é outro caso, que houve um alto investimento, se esperava muito desse time, e hoje é o Lanterna. E tem a Votuporanguense nesse meio aí, que eu acho que dos G8 que você falou, o Votuporanguense que eu fui contando aqui, o Votuporanguense não enfrentou 5 times. Enfrentou apenas Santo André, Juventus e o próprio Rio Claro. Uhum. Então, assim, temos adversários difíceis. E o próximo jogo já, na quarta-feira, é um jogo muito delicado, né? Jogar em Limeira, a gente já teve lá algumas vezes juntos, é complicado. Eu não sei o histórico certinho de Votuporanguense e Inter de Limeira lá. Em Limeira, seja contra o Independente ou contra a Inter, é sempre terrível, né? Sempre complicado. Terrível, jogo difícil. E na situação que o Votuporanguense está, por exemplo, um empate seria bom resultado até. Mas na situação que a gente está hoje, é só vitória. É só vitória. Então, veja só a situação que o próprio time se colocou, né? Tá certo, a gente está encerrando o nosso programa, o tempo chegou ao final aqui. Fábio Ferreira, gostaria de agradecer a tua presença, portas sempre abertas, não só para você, mas para Claudião Craveiro, para DJ AD, para Flávio Santos, enfim, para toda a equipe, Luiz Carlos Bortoloso, toda a equipe da Rádio Cidade, né, que eu por muitos anos estive com vocês lá. Estamos sempre portas abertas. E para terminar, Fabinho, deixa uma mensagem para o torcedor do CAV. Vou animar um pouquinho, tentar. Josiano, obrigado pelo convite de vocês, parabéns pelo meio de campo, esse programa que discute futebol e enorme audiência aqui em Votuporanga. A gente sempre que participa aqui, o pessoal comenta, o torcedor liga comentando e tal. Eu te vi lá na TV Unifev, no meio de campo. Então, parabéns, obrigado pelo convite. E vamos esperar que a Votuporanguense, enfim, aí desencante, volte a fazer, que saudade que a gente está de uma vitória já, né? Porque se a gente for levantar, acho que a última vitória nossa em campo foi contra o Atibaia na semifinal da Copa Paulista do ano passado, né? Em campo. Tivemos o título e tal. Mas já são quase 10 jogos aí, sem um placar nos 90 minutos favorável ao time de Votuporanga. Mas vamos torcer, eu acredito no time, acho que o time tem um bom elenco, precisa um pouquinho mais de competência na hora de finalização, mas torcer que esses 3 pontos cheguem e dê tranquilidade para essa equipe, quem sabe, deslanchar na competição. Hoje, briga para não cair. Vamos ver daqui para frente. É isso aí, né? Com esperança de dias melhores para o CAV, a gente termina o programa de hoje. Obrigado novamente, Fabinho. Manda um abraço também para João Carlos Ferreira. Pode deixar. Pulando aqui o nome do chefe, né? E a gente termina o programa de hoje. A gente volta com um programa inédito na quinta-feira, esperando noticiar uma vitória do Clube Atlético Votuporanguense na A2, se Deus quiser. Tchau, tchau.